Olá pessoal, Thiago Henrique do Elite 1000 Cursos Preparatórios e hoje nós estamos tendo aqui uma presença ilustre no nosso canal, o segundo tenente Juliano Morales da Marinha do Brasil. Ele é daqui da cidade de Boa Vista, roraimense, teve a oportunidade de ingressar na Marinha do Brasil. Ele vai contar um pouco da história dele, a história de vida dele, o que é que levou ele a escolher a Marinha, como que foi o processo de preparação dele para passar no concurso que ele passou. Daqui a pouco ele vai dizer para vocês qual o concurso que fez com que ele ingressasse na Marinha, tá? E vai contar um pouco também algumas histórias da formação dele e também o que é que ele faz hoje aqui, depois que ele se formou na Escola Naval. Então, de antemão, Juliano, eu gostaria de te agradecer, tá, a tua presença aqui hoje. Ele está de férias aqui em Boa Vista, então está abrindo mão de um tempo de descanso dele, tá, um tempo que ele poderia estar com a família dele, se dispôs a vir aqui para trazer uma mensagem para você. Tem gente de todo o Brasil que acompanha a gente aqui no canal, muita gente me pergunta sobre a Marinha e eu sou oficial do Exército, não tenho tantas informações, então por isso trouxe uma autoridade para falar aqui com vocês. Então, Juliano, muito obrigado. Fala pra gente um pouco da sua história, no início ali, o que é que te levou a escolher a Marinha, tá? E antes disso, obviamente, se apresenta pro pessoal. Tá certo. Primeiramente, Thiago, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir falar um pouco sobre a minha história e também sobre a Marinha, né? Que figura pouco na região aqui de Boa Vista, do estado de Roraima. Mas eu que agradeço essa oportunidade e para mim é um prazer. Como você bem disse, eu sou de Boa Vista, nascido e criado em Boa Vista, Roraima, e optei por seguir a carreira militar e mais especificamente, né, ingressando na Marinha. Bom, eu sempre quis ser militar, desde garoto, desde pequeno. Talvez aí por influência também dos familiares, meu pai. Meu pai Seu pai foi militar? Sim. Meu pai foi do Exército quando jovem e depois fez carreira na Polícia Militar do Estado de Roraima, né? Talvez aí pelo nome alguns façam relação aí, que eu sou Juliano Morales, meu pai é Sargento Morales, né? Já reformado na PM, mas serviu aí 30 anos na PM. Inclusive, né, nós temos aqui o nosso aluno Morales, futuro oficial do Exército, que estuda aqui no nosso presencial, né? Daqui a alguns anos a gente vai ter a oportunidade de estar entrevistando aqui o Tenente Morales do Exército Brasileiro, né? Ou da Marinha ou da Aeronáutica, né? A gente não sabe exatamente. qual o concurso que ele vai ser aprovado, mas com certeza ele vai ser aprovado. Vai dar uma sequência aí na família. Exato, se Deus quiser. E aí desde garoto eu queria, mas também não tinha muito acesso à informação, né? Então, ali por volta de 13 anos, já também um pouco aí com o advento aí já da internet, né? Comecei a procurar ali e aí encontrei as escolas, né? Aí descobri a EPICAR, Colégio Naval, a SpaceX. Você teve acesso a todas as escolas? Isso. Na verdade, uma foi puxando a outra, né? Assim, porque o que originou essa vontade de buscar, assim, foi, eu já queria, mas um dia eu vi um panfleto que falava, né, ingresse e tudo mais. A história do panfleto, hein? Quem me acompanha sabe que eu descobri a carreira militar através de um panfleto também. Exatamente. Ingresse na carreira militar, tal, aquela coisa toda. Aí eu, como é isso aqui? Aí eu joguei na internet, né, pra ver. E aí uma coisa foi puxando a outra. Aí fui descobrir a SpaceX, a AMAN, a Escola Naval, o Colégio Naval. Aí você vai, né, descobrindo, você começa a pegar o caminho das pedras ali, entra no site de uma força, no site de outra e passa a descobrir aí as escolas, as possibilidades que existem. E aí eu falei, bom, é realmente isso que eu quero, né? E aí, só que bom, agora eu tenho que estudar. Mas também não tinha, na época também era pouco a cultura, né, de preparatório para academias militares aqui em Roraima. E aí eu fiquei meio preso nesse aspecto. Como é que eu vou ter um estudo mais direcionado? Isso, exatamente. E aí, por caminhos da vida aí, foi que eu conheci o professor Cadoca, né? O professor Cadoca que a gente entrevistou, né? Vocês vão ter depois a entrevista com o professor Cadoca, né? Então, para você ver que uma coisa liga a outra. O Cadoca teve sucesso e ajudou o Juliano a atingir sucesso. E hoje ele está ajudando você a atingir sucesso também. É isso aí que eu sempre falo para vocês.
Exatamente. Aí eu conheci o Cadoca dava aula, na época ele dava aula ainda na própria casa dele, ali nos fundos da casa dele, ali numa varanda ali. E comecei a assistir aula com ele dava aula só de matemática. Então eu comecei a assistir aula de matemática com ele e fui buscando. Eu sempre fui bom aluno, sempre estudei em escola pública, sempre fui bom aluno, excelentes notas. Quando eu cheguei no curso para estudar de verdade para a prova, assim, bateu até quase o desespero, porque muita coisa eu não sabia, a dificuldade era muito grande. Eu tive até aquele impacto, né? Eu sempre tive boas notas na escola. Pensava que era exatamente, porque infelizmente tem um pouco dessa questão da qualidade, né? do ensino, assim. Mas aí houve momentos de desânimo, mas não me deixei abater e continuei estudando e buscando. Persistência, o cara teve persistência, foi exato. Passei a criar aí, consequentemente, uma amizade com o professor Cadoca e fiz, né, agora já resumindo, eu fiz curso 3 vezes consecutivos. 3 anos consecutivos? Exatamente. Cara, o cara fez curso 3 anos consecutivos e muitos de vocês que estão estudando aí há poucos meses, né, não atingem o sucesso e já pensam em desistir. Tá? Então o cara aqui ele passou 3 anos para chegar onde ele queria. Então anota isso, grava isso. Não, isso eu faço questão de falar realmente, né? Tem gente que talvez quisesse omitir, né? Eu realmente falo, eu fiz 3 anos de curso e cada ano eu sentia ali realmente o progresso. O primeiro ano era até meio desanimador, realmente. Você falou que, né, o pessoal às vezes desanima, realmente é desanimador porque você, com perdão da palavra assim, mas é só pancada, né, que você vai tomando, só pancada, é simulado que você faz e não vai bem, nota baixa. Eu lembro que nos simulados assim, eu tinha a lista, né, depois quando saía as notas assim, eu já ia procurar de baixo para cima, porque eu sempre tinha sido um dos 2 ou 3 últimos ali. Sabia que estava na rabeira. Já. Então eu sempre procurava de baixo, só que aí isso começou, um ano após o outro, começou a mudar. Eu começava de baixo para cima, mas eu já subia um pouco mais, né? Até que depois, no último ano de curso, isso mudou. Então eu comecei a procurar de cima para baixo. Então eu fiz 3 anos de curso e no ano que eu fui aprovado, eu fiz para o Colégio Naval, né? Você só fez para o Colégio Naval? Não, eu fiz eu entrei para a Marinha pelo Colégio Naval, mas eu fiz prova no ano, eu fiz para o Colégio Naval e para a EPICAR. Para a EPICAR também. Um ano antes eu cheguei a fazer para a SpaceX. Não passei na SpaceX, mas é também porque, querendo ou não, as provas têm estilos diferentes, né? Eu focava mais ali Colégio Naval e EPICAR. Então foi onde eu realmente obtive êxito no ano que eu passei. Eu passei em 2009. As provas para a Escola Naval elas têm mais uma parte voltada para exatas. Isso. O Colégio Naval, porque o Colégio Naval porque o nome às vezes confunde. Tem o Colégio Naval e a Escola Naval, né? O Colégio Naval ele é de nível médio. Você vai realizar o seu nível médio lá pela Marinha. Assim como a EPICAR, na aeronáutica. Isso. E a Escola Naval você vai fazer o nível superior, é a Academia de Formação de Oficiais da Marinha e juntamente com o nível superior ali. Como a AFA e como a ARMAN. Exato. E uma outra coisa que eu acho interessante contar também é que na época que eu passei para o Colégio Naval, né, aí já indo para aquela pergunta, por que você escolheu o Colégio Naval? Por que você escolheu a Marinha? Né? Na época que eu passei para o Colégio Naval, o meu grande objetivo era ir para a EPICAR. Era meu sonho de vida, eu falei, não, eu quero ser aviador, entendeu? Até por influência do Cadoca também. Um pouco, exatamente, aí eu acabava indo na base aérea, aquela coisa toda. Mas por que eu acho interessante falar isso? Porque ali também foi o meu primeiro impacto, quando eu não passei, porque eu passei na EPICAR, nas provas todas, só que no exame de saúde eu fiquei, por questão de coluna. Porque os índices, né, são bem exigentes ali, mas... Na AFA são bem, na EPICAR são bem exatamente. Exigentes. E aí foi o meu primeiro baque, assim, falei, poxa, eu estudei tanto, né, e... Vou morrer na praia. Por que eu, né? Aquela coisa que você às vezes... Por que eu? Aí tem até um pouco também até de religiosidade, né, que você começa a pô, Deus, por que eu, né? Mas eu rapidamente me estabeleci ali psicologicamente, assim, vamos dizer, e lembrei, eu tenho Colégio Naval ainda, porque eu passei nos 2 no mesmo ano, né? Levou outra pancada e podia ter desistido. Exatamente. Não podia ter abandonado, não, agora eu vou fazer outra coisa, carreira militar não é pra mim. Exatamente. Continuou persistindo, olha o que eu tô falando pra vocês. Não sou eu que tô falando, é o outro cara que tá falando pra vocês. E aí vem as voltas que o mundo dá, porque na época eu queria ir pra EPICAR.
e fui para o Colégio Naval. Só que hoje, sem demagogia nenhuma, pode parecer uma hipocrisia, mas hoje, se eu passasse de novo nas duas e se fosse escolher, eu teria escolhido o Colégio Naval, entendeu? Legal. Tenho amigos na FAB, né, amigos que fizeram a AFA, se formaram na AFA. Inclusive na formação a gente acaba acompanhando um pouquinho, vai um pouquinho na AMAN, vai um pouquinho na AFA, então você acaba tendo algumas informações. E por tudo que eu passei, pelo que eu conheci, pelas coisas que eu fiz na Marinha, eu vejo que é aquela coisa de que, né, Deus escreveu certo por linhas tortas, né, o velho ditado. Então, se voltasse hoje, fosse escolher, eu teria escolhido o Colégio Naval. Entendeu? Então, foi uma coisa que eu acho interessante falar, porque é um impacto, foi um baque ali, mas você continua focado e são planos aí de Deus que a gente lá na frente depois entende o porquê, né? E aí deu tudo certo, você foi aprovado no concurso, assim como você morava, né, na época, muito longe da academia. Né? Exato, então eu acredito que essa distância tenha sido uma dificuldade que você teve, você assim como eu estava me falando, que só vinha para casa nas férias, né? E quais foram as principais dificuldades que você viu logo quando você ingressou lá na Escola Naval? Né? Qual foi a sua primeira pancada lá? Então, quando eu cheguei, né, por mais que você queira, eu sempre quis ser militar e tudo mais, mas você se deparar ali com o regime militar, né, a semana de adaptação, aquela coisa toda, exatamente. E aí você tem ali seus veteranos, né, e que muitas vezes são um pouco mais velhos que você. Em determinadas situações você quer, talvez, com o pensamento ali da vida civil, né? Mas por que esse cara, né? Ponderar, e aí você tem que entender que não, mas ele é meu superior, né? E você ficar ali no sim senhor e não senhor, dentro da medida do possível das coisas ali. Mas eu acho que realmente o que foi o principal, a principal dificuldade foi realmente a distância e a saudade de casa e tudo mais. E aí eu até lembro agora de um episódio que quando eu tirei minhas primeiras férias, que foi ali no meio do ano, né? Isso em 2010. Então, em julho de 2010 eu vim para casa. E aí, quando eu vim para casa, aí passei férias, revi meus amigos, minha família e voltei. Quando eu voltei para o Colégio Naval, eu queria voltar para casa. Mesma coisa aconteceu comigo. Aí eu efetivamente fui, assim, eu fui com o meu comandante de companhia, né, que os oficiais que acompanham o corpo de alunos lá, eu fui com o meu comandante de companhia e eu falei, capitão, eu quero ir embora, não quero. Eu fui para pedir baixa, né? E aí um outro episódio que eu acho interessante contar também, que aí ele na hora, ele lembrou de um colega dele de turma que tinha passado pela mesma situação, ligou para esse colega de turma dele era também de fora, era de Brasília, né? O Colégio Naval fica em Angra dos Reis. Esse oficial já era formado, né? E aí falou comigo no telefone, aí resumindo muito uma das coisas que ele falou, ele disse assim, olha, eu também quis ir embora na minha época e tudo mais, mas lembra do esforço que você fez e dos seus pais, tudo, faz o seguinte, paga para ver. E aí eu levo essa frase até hoje, assim, ele paga para ver. Você já não está aí? Então se forma, continua, termina o Colégio Naval, vai para a Escola Naval, lá na frente, depois que você se formar, paga para ver se vale a pena. Então, sempre que eu estou com uma dificuldade, uma dúvida na vida, que eu não consigo a resposta, assim, e aí eu acho que esse aqui é o melhor. E aí eu pago para ver e vejo se vai dar certo. A vida é assim, é arriscar, né? Então eu paguei para ver e graças a Deus deu certo e me formei. Estou muito, muito bem, muito contente hoje, graças a Deus. Que legal. E aí você continuou seus estudos lá na Escola Naval, né? Uma característica diferente da minha formação é que a sua formação durou 7 anos, né? Então você passou 3 anos no colégio, mais 4 anos na Escola Naval, uma formação bem maior. Eu tive a oportunidade de conhecer em competições esportivas, tanto a escola, tanto o Colégio Naval, ficam localizados em um local muito, muito bonito mesmo, né? A escola em Angra dos Reis e o colégio em Angra dos Reis e a escola lá no Rio de Janeiro, né? E realmente muitos jovens, né, precisam entender isso aqui que o Juliano está falando, que eu venho falando o tempo todo para vocês. A vontade de pedir desligamento, de não continuar, ela sempre vai existir. Só que você tem que pensar o quê? Você se esforçou demais até agora, você já abriu mão de muita coisa. Pague para ver, pague para ver. Se não valer a pena lá na frente, você recua
segue outro caminho, mas você tem que explorar ao máximo o seu potencial, isso é muito importante, tá? Então vejam que muitas das coisas que eu falo aqui para vocês, o Juliano está falando também, isso não é porque a gente combinou, é porque pessoas que atingiram um determinado patamar de sucesso na vida, desse nosso ramo militar, são o quê? É ser aprovado e ser um oficial. Pessoas que atingiram isso têm uma mentalidade muito parecida. Isso não é que a gente combinou, isso é a nossa mentalidade. Essa é a mentalidade que levou a gente até o local que a gente está hoje. E é essa mentalidade que você precisa construir, tá? E aí, Juliano, você foi para a Escola Naval, né, continuou seus estudos. Lá na Escola Naval, fala pra gente alguma coisa que realmente fez você escolher a Armada, porque você poderia ter escolhido a Armada, os fuzileiros ou a Intendência, né? O que te levou a escolher a Armada? Por que você escolheu isso e não escolheu, de repente, as outras especialidades? Isso é uma série de coisas, né? Você vai vivendo ali, inclusive o dia da escolha de corpo é muito difícil, né? Porque é um casamento, né? É um casamento. Você vai escolher ali aquele corpo, aquela arma, né? E vai ser aquilo ali pro resto da vida. Mas uma coisa que acho que se eu pudesse definir em uma coisa, acho que o principal foi eu descobrir assim uma paixão pelo mar mesmo, de verdade. E descobri de fato, porque como eu sou de Roraima, aqui não tem mar, né? Tem rio. E então quando eu passei a executar as atividades no Colégio Naval, depois na Escola Naval, e aí inclusive eu era da equipe de vela, né? Que a Escola Naval e o Colégio Naval possibilitam isso, tem lá os veleiros, né? Então eu participava das regatas, fazia viagens já com os veleiros. E aí você tem a equipe, tem ali sua tripulação, todos semelhantes ali, né? Todos os alunos, ou aspirantes ali. E isso eu também gostava, né? Eu gostava dessa questão de estar no mar, de fazer as coisas e de navegar. Nos estágios de verão que a gente passa a fazer na Escola Naval para ter contato com as atividades, né? A Escola Naval tem alguns navios de instrução também, que são navios pequenos que os próprios aspirantes manobram ali, esses navios. Então, com esse contato, pouco a pouco, eu fui percebendo que eu realmente gostava mais daquilo ali, né? Quando eu fui escolher, eu fiquei na dúvida pela questão do fuzileiro, mas aí realmente o coração bateu mais forte para a Armada. Então é uma simples questão mesmo de perfil e de identificação, né? Você, na verdade, você sente, né, para onde você quer ir. Isso. Você sabe o tempo todo. Exatamente. E aí só também em relação à escolha de corpo, só explicando um pouco agora como que funciona na Escola Naval, né? Porque os 2 primeiros anos da Escola Naval, eles todo mundo é igual, vamos dizer assim. Ninguém tem nenhum corpo, né, arma, nada. São todos iguais. A turma toda estuda a mesma coisa, né? E é um ciclo muito parecido com uma carga horária muito parecida com uma engenharia, numa faculdade aí. Cálculo, física, mecânica, aquela coisa toda. Eletricidade. E aí no final do 2º ano, a turma toda faz uma viagem, a turma toda embarca nos navios da esquadra, que são os navios maiores, né, mais potentes da Marinha, que ficam sediados no Rio. A turma toda embarca nesses navios e faz uma viagem normalmente para o exterior. Ultimamente tem sido ali ou para o Uruguai ou para a Argentina. E nessa viagem você vai acompanhando as atividades dos 3 corpos, né? Principalmente da Armada, porque você está no navio, são vários navios em operação juntos, mas você também vê e assiste palestras dos fuzileiros, dos intendentes. Antes disso, durante os 2 anos iniciais, você já teve a oportunidade de acompanhar a atividade dos 3 corpos ali, né, diferentes. E aí você aí chega no exterior ali. No meu ano eu fui para Montevidéu e Mar del Plata. Tem a oportunidade também de conhecer outra cultura, outro idioma e tudo mais. Aí na volta, ainda também de navio, tem o momento de fazer a escolha de corpo. E aí depois disso, ainda no navio. Legal. Então você está ali, você já está indo para o 3º ano, mas você ainda é 2º-anista, porque é no início em janeiro do ano. 3º ano. Isso. Então você ainda está como 2º-anista, mas você está indo para o 3º. E aí depois de ter feito essa viagem, ter acompanhado diversas atividades no mar, e depois dos 2 anos anteriores que você pôde acompanhar um pouco de cada um dos corpos ali,
você faz a opção. Aí essa comissão, essa viagem foi também a gota d'água ali, né? Eu finalmente falei assim, não, realmente, foi a cereja do bolo, né? Falei, não, realmente eu quero optar pelo Corpo da Armada. E aí foi que eu fiz a escolha aí. Legal. Então, pessoal, no próximo vídeo a gente vai dividir essa entrevista aqui em duas partes, tá? Na próxima parte aqui, o Juliano ele vai falar um pouco mais sobre esse período depois que ele escolheu a Armada. E falar também sobre a viagem de ouro, que muitos de vocês me perguntam, que é realizada no final do curso, lá na Escola Naval. E falar também sobre o que é que ele faz hoje em dia como oficial da Marinha. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.